Olá, bom dia a todos. Tá ligado? Bom dia a todos. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a doutora Patrícia pelo gentil convite, doutor Zé Assir pela fraternidade de sempre, nas palavras. Bom, o doutor Leandro já introduziu muito bem o tema, né? A regulação, de fato, é um tema bem complexo, muito árido, acho que muito pouco explorado ainda em termos de conhecimento. Então, eu já vou, de fato, adentrar na questão específica da relação da agência hoje com o sistema da justiça de maneira geral. Já que é esse o tema hoje do evento aqui, e parabenizo até pela escolha do tema, doutora Patrícia, porque talvez também, hoje com certeza seja um tema também pouco explorado, o que dificulta, de maneira geral, a própria compreensão da dificuldade lançada sobre a agência hoje, né, na condução do setor de saúde suplementar. Bom, interface pressupõe necessariamente diálogo, né, comunicação. E eventos como esse que a gente realiza hoje, eles, para mim, são extremamente importantes para que a gente construa um ambiente maior de diálogo, em que seja possível que todos conheçam a perspectiva da agência hoje, o que aflige a agência hoje no dia a dia da regulação da saúde suplementar, quais as dificuldades que são lançadas sobre a agência no dia a dia, e com isso a gente consiga, de fato, ter um ambiente contributivo em vista de um setor mais equilibrado de saúde suplementar, né? Como o doutor Leandro já muito bem introduziu, o setor de saúde suplementar hoje está claramente desalinhado, né? O operador está insatisfeito, o prestador está insatisfeito e o consumidor também está insatisfeito, né? Com razão, muitas vezes, porque a saúde suplementar hoje no Brasil, de fato, é muito cara e, de certa forma, acaba por ser proibitiva, né? A gente teve aí, no período de 3 anos, uma queda bastante acentuada, né, da cobertura, quer dizer, de pessoas que integravam o setor de saúde suplementar. Se não me engano, 3 milhões de pessoas, não é isso? 3 milhões de pessoas deixaram de usar o setor, provavelmente por conta da crise econômica. Bom, só para dar o tom da complexidade, eu acho importante que a gente sempre inicie qualquer conversa sobre o setor de saúde suplementar conhecendo bem os números, né? Hoje, o setor de saúde suplementar, segundo dados do IES, que é o Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, ele faz movimentar em torno de 200 bilhões, isso foi em 2018, 170 bi em 2017 e 200 bilhões em 2018. E a gente está falando de um setor que gira todo esse dinheiro para cuidar de 47 milhões de vidas. E a gente lembra que o SUS, né, o nosso Sistema Único de Saúde, teve um orçamento do ano passado de 120 bilhões para cuidar de 200 milhões de vidas. Então, dá o tom exatamente da complexidade do tema do qual a gente está falando aqui hoje, né? Tem claramente aí, eu não sei exatamente a proporção do desperdício disso, né? Acho que é 20% do desperdício. De desperdício no setor de saúde suplementar, o que, em boa medida, revela a falha de mercado da qual não só isso, né, mas dá o tom também das falhas que a gente tenta lidar no dia a dia da regulação. Mas, bom, de fato, falando sobre a interação, eu acho interessante que a gente inicie falando que o CNJ já vem há muito percebendo justamente a necessidade de um diálogo mais efetivo que consiga reunir os atores da saúde suplementar num ambiente único, num ambiente comum, e, obviamente,
ciente de que a judicialização massiva hoje é uma realidade inevitável, né? Segundo o próprio CNJ, em 2017 foram 1.700.000, estavam catalogadas 1.700.000 ações tratando de saúde pública no Brasil. Isso, obviamente, considerando SUS e saúde suplementar. E esse número só cresce. Em média, são 400.000 novas ações assolando o judiciário, né, trazendo para dentro do judiciário conflitos que poderiam ser resolvidos de modo mais adequado, né, talvez. Mas, de todo modo, o CNJ já vem capitaneando um movimento bastante interessante, né, de convergência, né. Em 2016, salvo engano, ele criou os NATJUS, acho que talvez, não sei se todos aqui conhecem, né, é o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário. Poucos tribunais regulamentaram os NATJUS, são instrumentos extremamente interessantes do ponto de vista de aproximação, né, de comunicação, porque faz surgir a necessidade, de fato, de você buscar um alinhamento, né. Eu acho importante que tanto o judiciário quanto a própria agência entendam a perspectiva de cada qual e possam realmente, a gente consiga realmente criar um ambiente em que a gente consiga avançar e contribuir para um sistema de saúde suplementar um pouco mais equilibrado. Eu posso, no meu pouco tempo de agência, eu tenho 7 meses hoje, né, de agência, dizer que na agência a gente tem, de fato, uma realidade bastante alvissareira em temas de diálogo. Assim. Eu falo muito porque a agência hoje tem, de forma instituída e formal, grandes parceiros da cidadania, a doutora Patrícia sabe muito bem, como a agência hoje se relaciona, né, com os atores que integram também o sistema de justiça. Então, eu posso dizer que na administração pública, esse seja hoje, talvez, um dos grandes problemas, né, é o descuido com a comunicação. Assim, a gente tem uma dificuldade muito grande de diálogo. Isso, muitas vezes, faz surgir conflitos que poderiam ser evitados. E eu, com grande prazer, tenho testado tenho observado com muito prazer mesmo, algumas experiências muito bem-sucedidas, forjadas a partir de um ambiente de diálogo. Relação com o Ministério Público, relação com a Defensoria Pública, é sempre uma relação bastante interessante do ponto de vista contributivo, principalmente porque, a partir da aproximação, foi possível que esses importantes atores do sistema de justiça no Brasil hoje entendam e compreendam a perspectiva, a dificuldade e a complexidade lançada diariamente sobre a agência, e com isso a gente consiga realmente criar um ambiente em que o diálogo seja realmente efetivo. Eu costumo dizer que o diálogo pressupõe a necessidade de ouvir, né? Então, essa é uma dificuldade hoje geral, né? A gente vê isso diariamente, a dificuldade de você debater porque as pessoas não estão preparadas para ouvir. E eu acho que hoje, no ambiente de saúde suplementar, é extremamente importante que, tanto do ponto de vista da agência quanto do ponto de vista do Poder Judiciário, a gente se permita e consiga compreender a perspectiva do outro, né? Isso é muito importante porque eu acho que a tendência é que, com isso, a gente consiga propiciar um sistema realmente mais equilibrado de saúde suplementar. Eu digo isso porque, hoje, eu não sei se ainda está sob consulta, Leandro, a agenda? Está consulta ainda? Terminou. Terminou, né? A gente estava para consulta pública a agenda regulatória, e é um momento extremamente importante em que esse diálogo quer dizer, em que esse diálogo ganha muita força, né? É o momento em que a agência recebe as contribuições de terceiros do mercado, instituições de proteção e defesa do consumidor, OAB, e recebe essas contribuições e, com isso, possa compreender um pouco quais são as aflições também de quem, de qualquer forma, lide com o setor de saúde suplementar. É extremamente importante esse momento, porque é um momento no qual a agência se permite a oportunidade de escutar, né?
E eu percebo a preocupação hoje na diretoria da agência em, de fato, se fazer comunicar melhor, né? Tanto com o consumidor, quanto com o operador, com o prestador, e a gente consiga se desincumbir também do ônus que nos foi devolvido, né, enquanto agência, que é de realmente propiciar um ambiente de diálogo entre esses atores, porque, de modo algum, a agência tem a pretensão de ser protagonista, né, muito embora seja, em alguns momentos, por uma questão, né, de tomada de decisão, mas, de fato, o importante é que, dentro do setor de saúde suplementar, esses grandes atores consigam se comunicar. E eu acredito, sinceramente, que o judiciário, assim como todo o sistema de justiça, tem uma capacidade, um papel extremamente importante de contribuir para que isso se fortaleça cada vez mais. Dando mais, assim, avançando um pouco mais sobre a interação, recentemente, a gente foi convidado pelo CNJ, quer dizer, a agência foi convidada pelo CNJ para participar do FONAGEF. O FONAGEF é o Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais, onde também se concentram boa parte das ações judiciais relativas à saúde hoje no Brasil. É, de fato, um ambiente em que o diálogo é, acima de tudo, fundamental para a construção de enunciados sobre, né, sobre alguns temas relacionados à saúde. Hoje, a gente, com o novo Código de Processo Civil, a gente caminha num sentido de objetivação, né, de decisões judiciais, a cultura dos precedentes, que é extremamente importante para que a gente consiga ter uma justiça mais adequada, né, mais vocacionada para aqueles casos realmente que despertam um pouco mais de singularidade. Mas o que acontece é que a gente realmente, mesmo com o convite, o que se percebe é uma dificuldade de diálogo, porque o convite para que a Inés participa não pressupõe a interação da agência na construção dos enunciados. Isso é bom porque a gente consegue, de alguma maneira, participar ali, ainda que simbolicamente, de um evento dessa magnitude, mas, de outro lado, nos limita em relação à contribuição, né? Eu, não, de maneira alguma, tenho a pretensão de qualquer maneira, questionar decisões judiciais ou mesmo a formação de enunciados. Mas eu acho importante que, nesse momento, já que a gente está falando de objetivação, né, de formação de precedentes, de guias, eu acho importante que, a respeito desses enunciados, a agência consiga levar para dentro desse ambiente as preocupações sobre determinados temas, né? Cobertura, reajuste, cancelamento de contrato, inadimplência, são temas que estão no dia a dia da agência, a agência com certeza conseguiria contribuir bastante. Então, mas é só um exemplo, né? A gente está falando aqui de casos bem-sucedidos, eu acho que esse é um deles. O FONAGEF é uma cultura extremamente interessante, acho que propicia o diálogo, a participação é bastante ampla. Então, aqui fica aqui como sugestão, né, para o Estado do Rio de Janeiro em especial, que a gente consiga avançar para um modelo parecido também, né? Algo que a gente consiga construir de maneira mais madura, né? Fomentando o diálogo para que a gente consiga contribuir e avançar num sistema de saúde suplementar mais sólido, né? Mais equilibrado e mais justo. Essa é a minha... fica aqui como sugestão, né, para o tribunal, talvez, para a doutora Patrícia no DECOM, para o Ministério Público. Eu acho que a gente construir um ambiente em que a sociedade civil seja convidada. Eu acho importante que a gente consiga compreender melhor qual é a preocupação hoje do consumidor. Essa é uma preocupação da agência, né? A agência tenta, sobremaneira, no dia a dia, ampliar o escopo da participação social, mas nem sempre a gente consegue efetividade nisso. A gente tem dificuldade de ver canalizada a preocupação do consumidor. E eu acredito, sinceramente, que os atores aqui do sistema judicial, falando especificamente do Rio de Janeiro, porque conheço, né, sei da competência, sei da excelência dos atores do sistema de defesa do consumidor aqui do Rio de Janeiro, tenho certeza que a gente conseguiria construir um ambiente bastante maduro para que o diálogo fortaleça as decisões e, com isso, a gente ganhe mais legitimidade, menos conflito, né?
Eu acredito mesmo que a participação na tomada da decisão, ela, de forma geral, ela consegue dar mais vigor e legitimidade à decisão eventualmente tomada, e com isso a gente consiga reduzir o número de conflitos. O conflito da natureza humana chega a ser utópico a gente presumir ou supor a total inexistência de conflito. É impossível. Mas a gente, sim, pode modular maneiras mais adequadas para resolver conflitos, em que a sociedade seja convidada a participar de tomadas de decisões que sejam importantes, e com isso a gente consiga construir um sistema minimamente mais seguro, menos conflituoso e portanto, mais justo. Bom, eu vou terminar aqui dando exemplos de como essa interação ela é importante, como a agência hoje ela tenta, dentro das suas limitações, acomodar e dar tratamento às demandas que vêm do judiciário. O judiciário hoje é, sem dúvida nenhuma, uma ressonância do que se apresenta de conflito em matéria de saúde suplementar. O doutor Leandro citou um mecanismo muito bem utilizado hoje pela ANS, que se chama NIP, Notificação de Intermediação Preliminar. Ele basicamente consiste numa tentativa ou num estímulo da resolução do conflito de maneira amigável. É bem verdade que nem sempre isso é possível, e a partir de uma frustração da resolução, a agência utiliza os seus mecanismos de coação para exortar a operadora, eventualmente, a realizar ou se comunicar melhor com o seu beneficiário. A NIP hoje ela conta com um grau de resolutividade que chega à ordem de 92%. Isso significa que, de 100 demandas que chegam para a ANS em relação a reclamações relativas à operadora, 92 são bem atendidas. Então, o grau de resolutividade é extremamente satisfatório, ele vem sendo, inclusive, recorrentemente elogiado pelo TCU, pelo Tribunal de Contas da União. É um mecanismo bastante ousado em relação à resolução de demandas. No entanto, o que a gente percebe, o doutor Leandro pode confirmar, é uma queda no número de procura da ANS para a resolução dos conflitos em relação à saúde suplementar. E, por outro lado, um aumento significativo da judicialização. Isso me permite concluir que talvez hoje a agência esteja também sentindo algo que seja comum na administração pública, geral, que é o grau de confiabilidade da sociedade em relação às instituições públicas. Eu acho que isso é extremamente grave, é sério, e assim, é importante, mais uma vez, que a gente fortaleça nossos laços, a cultura do diálogo, para que a gente consiga incrementar credibilidade às instituições públicas. A gente não pode perder de vista que, não importa o que estamos vivendo, são as instituições que vão fazer nossa vida melhor, não tem jeito. A sociedade é forjada em Estado de Direito, instituições legalmente instituídas para execução de políticas públicas, execuções de tarefas públicas. Então, é importante que essas instituições gozem cada vez mais da confiabilidade, da credibilidade, porque, com isso, com certeza, a gente terá uma sociedade menos conflituosa. É fácil? A gente vive um bom momento hoje? De certo que não. Mas eu acho que, de nossa parte, fica a mensagem para que a gente, dentro das nossas limitações, consiga contribuir para a construção de um Estado melhor, de um Estado mais eficiente, que entregue melhor, que entregue mais rápido, mas isso, acredito sinceramente, que é um dever de todos. Acho que talvez uma das grandes lições que a gente tire dos momentos mais aflitivos vividos por todos nós ultimamente, é que o Estado ele é um ônus de todos nós. Eu acho que, de certa forma, foi a falta de participação, a falta de comunicação, a falta da cultura do diálogo que propiciou um ambiente de desvio, um ambiente de descuido. Então, esse resgate da comunicação, esse resgate da participação é extremamente importante para que a gente construa um Estado melhor, um Estado mais eficiente, um Estado mais justo e que consiga entregar para a sociedade as demandas que lhe são dirigidas ordinariamente. Eu acabei
não falando do exemplo, mas eu dou um exemplo sobre um tema que foi incluído recentemente na agenda regulatória, o doutor Leandro pode me confirmar, a partir de uma interação com atores da Justiça. Recentemente, a agência recebeu uma recomendação a respeito de uma determinada situação envolvendo prestador de serviço. Era uma dificuldade pontual em relação a operadora e prestador de serviço, que acabava, obviamente, respingando no consumidor, né? Porque a gente não pode perder de vista que tudo que gira em torno da saúde suplementar, desperdícios, falhas, acaba culminando e acarretando um ônus maior para o consumidor, que é quem paga a fatura ao final de contas. Mas o que aconteceu a partir dali foi que a própria agência identificou uma falha também, né? E por isso, por essa razão, o tema relação prestador de serviço, operador de plano de saúde, entrou no eixo regulatório, não é isso, doutor? Hoje é um tema que está previsto na agenda regulatória, é um tema sobre o qual a agência vai se concentrar no próximo ciclo dos 3 anos, e esse é um exemplo de interação. Quer dizer, a partir de uma recomendação do Ministério Público Federal e a partir da abertura de um canal de comunicação em que a gente conseguiu responder e entregar para o Ministério Público nossas compreensões e evitando a judicialização, a gente conseguiu incluir o tema na agenda regulatória. Mas esse é apenas um exemplo, poderia ficar aqui talvez o dia inteiro dando exemplos de quanto a ressonância trazida pelo Judiciário nos é importante e nos vincula diariamente, né? Eu mesmo, na Procuradoria, hoje, fiz orientação recentemente para que a jurisprudência do Tribunal Regional Federal, que é no caso da agência, é o tribunal competente para as ações relacionadas à agência, ela seja bem assimilada e que a gente consiga, de alguma forma, dentro da limitação da agência, fazer com que o que vem sendo compreendido pelo Judiciário, de alguma maneira, exorte a agência a refletir e também assimilar essa compreensão da maneira que for possível. Mas esses são só alguns exemplos. Eu deixo aqui, em derradeiro, aqui, uma mensagem de que eventos como esse se repitam. Eu acho que é importante que a gente esteja bem alinhado. Eu não digo que a gente tenha que concordar sempre, mas que a gente consiga, pelo menos, compreender as dificuldades de cada um e, com isso, contribuir para o consenso possível, né? Dentro de um conflito, a gente nem sempre cogita a unanimidade de satisfação. A gente cogita aquilo que é possível. E eu acredito que na saúde suplementar seja possível fazer muito mais do que a gente está fazendo, seja possível participar mais, seja possível se comunicar melhor, e com isso a gente consiga um setor de saúde suplementar melhor também. Com isso eu encerro aqui e fico aqui aberto para perguntas e reclamações e qualquer coisa.